Amém? Não é mais um culto, é o culto. É onde nós vamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Então todo culto tem que ser aquele exclusivo, cheio de graça, não importa o passar dos anos, não importa o passar das épocas, das circunstâncias, chegar com a mesma exultação da alegria. Existe uma palavra, não é isso que eu vou falar hoje, mas está em conexão. Nós devemos manter a exultação da esperança. Amém? Exultação é a alegria da esperança. Como a irmã Rita falou do rei dela, ela falou do meu rei. Aí eu fico mais feliz ainda. Então nós temos que manter essa exultação da esperança. O rei está vindo aí, amém? Quantos creem? Amém. O rei está vindo aí, leva algum tempo ainda. Leva alguns anos ainda, mas está chegando cada dia mais. Então temos que manter a exultação da esperança. Eu me alegro na esperança. Amém, povo santo? Amém. Muito bem, queridos. Vamos para a palavra do Senhor nessa noite? Acende uma luz aí para mim, você deixa aqui no escuro, eu fico numa situação difícil. Glória a Deus. Melhorou muito. Como o pastor já tinha anunciado, nós vamos falar uma série de mensagens sobre culto. Já estamos cultuando a Deus, né? No domingo, ensinei didaticamente quais são as partes do nosso culto e como Deus recebe esse culto, não é? Como Ele quer receber esse culto pelo padrão bíblico. Hoje eu vou falar da alegria de estar aqui cultuando. Alegria, irmãos. Alegria. Quantos se alegram de estar aqui nesta noite? Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Eu falei que nós temos que manter a exultação da esperança. Culto é recebido por Deus também. Ele vai avaliar nosso estado de espírito para entrar em sua presença. Amém? Então, é muito importante que você entenda, ainda que venha quebrantado, ainda que venha sobrecarregado com problemas vários, estar na presença do Senhor é motivo de alegria. O mundo pode acabar do nosso lado, irmãos. Pode estar tudo desabando, pode estar acontecendo um terremoto, mas ali na presença do Senhor você tem alegria. É algo sobrenatural, não é algo natural. Amém? Eu quero mostrar a vocês isso em alguns salmos. Abre, por favor, Salmo 84, verso 1. Eu fiz uma edição aqui de textos que provam que a congregação do Senhor deve entrar para cultuá-lo com alegria. É bom estar na casa do Senhor cultuando. É bom render louvores ao Deus vivo. Isso é bom, irmão, é agradável. É agradável a Deus e é agradável a nós. Quantos gostam de entoar louvores para Deus? Entoar louvor é a coisa mais agradável que existe. Elogiar a Deus. Salmo 84, verso 1, irmãos. Quantos acharam? Então vamos lá. A palavra não é longa, mas nós vamos ver alguns salmos. Vamos ler do verso 1 até o verso 4. Depois eu vou editar até o verso 10. Vamos lá, quem quiser ler em voz alta com o pastor? Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Olha como é que começa, irmãos. Eu amo os teus tabernáculos. Quão amáveis quer dizer, eu amo estar na tua casa. O salmista tinha como referencial o templo de Jerusalém, o templo de Salomão. Amém? Ele amava estar naquele lugar para adorar a Deus. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Está falando para Deus. Verso 2, igreja, vamos lá? A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. Isso é muita paixão, irmãos. Tem que estar bastante apaixonado, né? Você ansiou pelo encontro dessa noite? Durante o dia? Ansiou? Aqui está falando de anseio, de desejo. Poxa, estou contando as horas para estar lá na casa de Deus junto com os meus irmãos para adorar o meu Deus. Aprendam com esses salmos que o pastor selecionou, direcionado pelo Espírito Santo, onde está o nosso coração nisso. Amém? Tem que ter essa paixão, esse desejo. É prazeroso. E aí ele fala assim, olha só que lindo. O meu coração
e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Ele inclui aí até o corpo dele, irmãos. O meu coração, a sede dos meus pensamentos e até a minha carne deseja essa experiência de estar ali na presença de Deus, pelo Deus vivo. Quantos dizem amém? Cada salmo desse é tão lindo de analisar, irmão, os detalhes. E o verso 3, diz aí, vamos lá, você conhece? O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. E eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Amém? Com exclamação no final. É alguém que está empolgado, chegou na casa do Senhor empolgado. Eu estava doido para chegar nessa hora na casa do Senhor. Eu quero declarar aqui diante de todos: é Deus meu e Rei meu. Eu quero declarar isso. Verso 4, irmãos. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Essa é uma palavra muito interessante, irmãos. O salmista está falando a respeito dos que estão na casa do Senhor, louvando de contínuo. Quem são esses? Lembrem-se que tem um contexto histórico aí nesse texto. Os levitas, muito bem colocado. O salmista está olhando para o templo de Jerusalém. Quantos se lembram, já leram na palavra, que a tribo de Levi tinha até quartos anexos ao templo? Quantos já leram isso na palavra? Sabiam disso? Que no templo tinha um lugar, umas câmaras ao lado, uns quartos, onde ficavam ali os cantores levitas, os músicos. A gente às vezes não tem uma visão clara da história de Israel, mas é muito bacana, porque eles ficavam pertinho, então eles estavam ali colados ao templo. E ele está falando, olha, bem-aventurados, felizes são esses levitas, porque eles estão sempre entoando louvores o dia inteiro para Deus, enquanto o resto de Israel está trabalhando. Amém? É uma certa invejazinha assim santa, né? É uma invejazinha santa. Poxa, eu não posso ficar o dia inteiro louvando a Deus como os levitas que moram na casa do Senhor. O Salmo quer exprimir isso, que ele tem inveja. Eu queria estar com eles o dia inteiro, treinando louvores, ensaiando e cantando louvores para Deus. Quantos entenderam o sentido do Salmo? Maravilhoso. Pula agora o verso 10. Vamos ler o Salmo todo, tem outros salmos para a gente analisar. E aí eles clamam mais uma vez uma coisa lindíssima, uma poesia lindíssima. Vamos lá? Pois um dia nos teus átrios vale mais que mil em qualquer outro lugar, irmãos. Ele está comparando, ficar na tua presença, na casa do Senhor, é tão maravilhoso que um dia vale 1000 outros em qualquer outro lugar. O período que ele fica na casa do Senhor é muito maravilhoso. E ele diz que vale mais que 1000. E aí, continua, por favor. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Nesse mundo tenebroso só tem treva para tu quanto é lado. O melhor lugar é a casa de Deus. Amém? A alegria de prestar culto na casa do Senhor. Salmo 122, 1. Agora avança, você está no Salmo 84. Avança para o Salmo 122, verso 1. A alegria de prestar culto na casa do Senhor. São salmos conhecidos, irmãos. Mas é importante dar uma sublinhada em alguns detalhes. Vamos lá? Quantos acharam? Vamos ler então. Esse aí é famosíssimo. Vamos lá? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Interessante, né, irmão? Interessante. O salmista se coloca como um dos louvadores de Deus, dos participantes do culto. Alguém disse: vamos à casa do Senhor. Ele ouviu: vamos à casa do Senhor. E ele se alegrou. Está na hora de ir à casa do Senhor. Essa palavra alegrei-me é o sentimento de um adorador que não perde uma oportunidade para estar adorando a Deus.
Ir à casa de Deus não é penoso, não é tristonho. Ir à casa de Deus é uma alegria. Amém, queridos? E é esse sentimento que você vai ver em cada salmo desse. Sentimento de alegria, de gozo, de desejo, por estar adorando na casa do Senhor. Verso 2, irmãos. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que está construída como cidade compacta. Verso 4, irmãos. Para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Então ele está fazendo alusão à multidão de fiéis entre o povo de Israel, que ia em procissão para a casa de Deus. Você consegue imaginar? Hoje não temos um lugar único na terra para adorar, como Israel tinha. Podemos adorar em todo lugar, mas naquela ocasião, irmãos, era centralizado no templo, no Monte Sião. Então o povo vinha de todos os lugares, e o Monte Sião é algo mais elevado, e aquela leva de gente chegando para adorar a Deus. Conseguiram imaginar? De todas as tribos de Israel? Continua com esse sentimento no seu coração, de alegria. Salmo 135, verso 1. Salmos 135, verso 1. Agora eu quero ver como é que vocês vão ler esse texto. Sabendo que em Israel se canta esse salmo. Não se lê, como a gente faz aqui no Ocidente. Como é que começa esse salmo aí? Salmo 135, verso 1, igreja. Aleluia! Tem uma exclamação aí, queridos. É um brado. O salmo já começa com o pé na porta. Aleluia! E já entra assim, alegre, irmão. Você lê em casa, não tem ênfase. Não é isso? Assim, aleluia. Você lê assim, aleluia. Louvai o nome do Senhor. É isso, irmãos? É isso que exprime esse salmo? Não. Já começa, louvado seja Deus. Aleluia quer dizer, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. É uma pessoa muito mais empolgada do que muitos que eu vi aqui hoje. Vamos fazer de novo, ver se funciona. Vamos lá? Começa de novo. 1, é 2, é 3, é... Aleluia! Melhorou bastante. Melhorou bastante. Queridos, o estado de espírito do louvador faz diferença na qualidade do seu sacrifício apresentado diante do Senhor. Entenderam? É necessário se alegrar. Você está entrando pela fé diante do Rei. Você está apresentando diante dele seu sacrifício. Diante do Senhor, Deus de toda a terra. Tem que ser festivo, alegre. Eu sei que tem lutas, eu sei que tem provas, provações, estados de ânimo variados aqui nesse lugar. Mas para adorar tem que entrar com muita alegria. Amém? Então passamos do aleluia. Salmo 135. Louvai-o, servos do Senhor. Vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus, louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Amém, povo santo? A ideia é, entre já agradando a Deus. Saia de casa com vontade. Quando eu chegar lá no meio do povão de Deus, eu vou soltar um aleluia. Eu sempre incentivei isso aqui nessa casa, sempre. Sempre. O pessoal ainda é meio tímido aqui no nosso meio. O pastor de vocês se solta, irmão. Vocês já viram que eu adoro de olho fechado? Quero ver ninguém, irmão. Quero ver vocês, não. Eu quero ver Jesus, quero ver Deus, pela fé. Estou nem aí para vocês, eu dou de costas para vocês e começo minhas dancinhas aqui, ó. Tá todo mundo parado aí, murcho, problema de vocês, porque eu vim para adorar. Amém. Entenderam? Pode pegar todas as filmagens de todos os cultos que foram filmados nessa casa. Pode fazer uma panorâmica no povo. O povo tá meio assim devagar, paradinho, mas o pastor tá lá, ó.
E eu não estou nem aí, meu irmão, se você não está na mesma empolgação que eu. Entenda, eu vim para me alegrar na presença do Senhor, para render a Ele um louvor que agrade a Ele. Então, a opinião dos meus irmãos pouco me importa. Entendem? Não estou ofendendo ninguém. Entenda que o teu sacrifício é particular, ainda que seja no coletivo, na congregação. O teu sacrifício é particular. Deus vai provar o aroma do teu sacrifício. É o teu, não é o da congregação. Mas a congregação está murcha, não interessa, eu não estou murcho. A congregação está fria, não interessa, eu não estou frio. Está faltando espiritualidade, não importa, eu estou cheio do Espírito. Eu quero é adorar nesta condição. Independe do seu irmão, independe da congregação, independe do ministério de louvor. Quantos estão aprendendo? Qual é o estado de espírito que tem que ter para adorar a Deus? Avança agora, melhor, volta. Salmo 134, você está no 135? Volta um salmo. Salmo 134, verso 1, 2 e 3. Vamos ler juntos? Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor, nas horas da noite. Presta atenção nessa frase aí, porque eu aprendi isso hoje, irmão. Esses anos todos de evangelho, eu não sabia, não tinha esse esclarecimento. Por que diz aí no verso 1 do Salmo 134, nas horas da noite? Por quê? Porque esse culto é à noite. Aqui é um culto de louvor à noite. Olha que interessante. Eu sempre tive na minha memória visual que os cultos de Israel eram de dia, não é? De dia. Mas aqui está dito que é à noite. Aí fui pesquisar e descobri, irmãos, é culto noturno. Olha que interessante. Nunca antes tinha visto isso nesses 30 anos de evangelho. Vou ler de novo, Salmo 134, verso 1. Louvor à noite na casa de Deus. Como nós fazemos o culto, estamos à noite agora. Vamos ler comigo? Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor, nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Amém, povo santo? Culto noturno no Antigo Testamento. Glória a Deus. E esse assistir aí não é assistir como você assiste televisão. Assistir é o verbo dar assistência ao culto. Quantos entenderam? Não é o verbo passivo de assistir a algo, ver um show. Assistir aí é servir na casa do Senhor. Todo mundo entendeu? É sacerdotal. Vamos voltar mais um pouquinho? Você está no Salmo 134. Volta agora para o Salmo 22. Salmo 22, 22. A alegria de estar no meio da congregação adorando. Você já percebeu que todos os salmos te estimulam a ter um comportamento de felicidade, de gozo, de alegria na presença do Senhor. Agora, querido, vou mostrar a vocês que essa alegria também não somente por estar na presença do Deus vivo, só isso já bastava para você ficar alegre, mas por estar fazendo isso junto com seus irmãos. A congregação também faz parte da alegria do adorador. Lembra-se que eu falei aqui no domingo? Tem muita gente que é individualista. Então ela pensa que ela vai ao culto na hora que ela quiser, ela entra lá, não comunga com ninguém e volta e ela prestou um culto agradável a Deus. Não, senhores, não, senhoras. A unidade do povo nessa adoração faz diferença. Como você vê o seu irmão adorando, faz diferença. Eu falei que eu fecho os olhos e não olho para vocês, mas eu sinto a pressão do louvor de vocês. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Eu sinto. Eu preciso estar louvando com vocês. Porque é diferente, eu falei no domingo,
Quando nós ficamos isolados nas nossas casas por causa da Covid, era impossível estar reunido na congregação. Como é que foi seus cultos em casa, irmãos? Culto online, assistindo uma televisão, sentado no sofá, é a mesma coisa? Qual é a sensação? Qual é a alegria? Qual é o gozo? Não é diferente quando você está no meio do povo e sente o louvor do seu irmão, e sente os glórias, aleluia, que vai saindo dos lábios dele. Isso também te impacta. É maravilhoso estar na casa do Senhor para adorar a Deus. Mas é maravilhoso entender que a casa não é só a estrutura. A casa somos nós. A casa de Deus é a igreja. A igreja são cada indivíduo dessa igreja. A casa tem duplo sentido. Tem sentido de morada, de lugar físico, e tem sentido de família. Adorar na casa de Deus é adorar na família de Deus. Isso faz muita diferença. Já no Antigo Testamento, o salmista fala sobre isso. Olha para o texto aí, Salmo 22. Salmos 22. Eu acho que é Salmo de Davi. Deixa eu confirmar aqui. Salmo 22 é Salmo de Davi? Salmo de Davi. Davi, ele tinha uma consciência de que precisava elogiar a Deus junto com os seus irmãos. Ele tinha essa consciência. Ele não era individualista. E olha que ele era o rei, né? Ele era o rei, mas não era recluso. Ele queria estar no meio da congregação. Olha o que diz o texto. Quem pode ler em voz alta com o pastor? Vamos lá? A meus irmãos declararei o teu nome. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Isso me lembra aquele momento que Davi volta exultando com a arca dentro de Jerusalém, e ele vai dançando ali na frente de todo o povo, e Mical reprova ele. Olha que papelão faz o rei, se desnudando diante das servas, porque ele devia estar sacudindo tanto que até os vestidos dele se levantavam, né, irmão? As orlas dos seus mantos. Aparecia talvez a cerola que ele usava naquela época, não sei como é que era. Como é que era o tipo de cueca do tempo primitivo. Estamos falando de 3.000 anos atrás, irmão. Eu não fiz pesquisa arqueológica, não sei. Eu sei que se usava roupas esvoaçantes. As roupas orientais são bem largas, são amarradas com cintos de pano. Mas o texto diz que Davi vinha se pulando tanto, que apareceu talvez o fundilho do rei. Se apareceu o fundilho do rei, aí Mical, que era da realeza, que não estava participando da adoração, reprovou o marido, do lado onde ela estava, reprovou o marido. E aí diz a tua palavra, que papelão faz o rei, se desnudando na frente das servas. E ele falou para ela o seguinte, eu me humilharei ainda mais. Ele praticamente falou o que eu falei para vocês, tô nem aí para críticas. Eu quero é adorar o meu Deus. Davi continuou agradando a Deus antes de pecar, irmão. O Davi pecador. Mas ele tinha momentos de adoração profundos, fortes. É um adorador para ser imitado. E Mical, por causa dessa crítica ao rei, ela ficou estéril. Deus amaldiçoou ela e ela não botou um filho no mundo. Só porque ela criticou Davi, que estava adorando com muita alegria. Então presta atenção, não estou aqui incentivando ninguém a ficar pulando igual um maluco, não. Mas a alegria de um adorador não pode ser contida pela crítica dos outros. Não interessa. Não interessa, não importa o que os outros vão falar. Você dança, não dança, se você levanta as mãos, se não levanta. Se porte como um adorador. Se entregue como adorador. E Davi gostava de fazer isso na congregação. Amém? Não é no palácio, é na congregação, no meio do culto público. Está lá o rei adorando, todo feliz. Você talvez nunca tenha imaginado Davi assim, né? No meio da congregação, todo erguendo as mãos, né? E dando glória a Deus lá no meio do povão. O rei não se continha. Olha o que diz o texto novamente, Salmo 22. Vamos ler de novo.
A meus irmãos declararei o teu nome. Cantar-te-ei louvores aonde? No meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, louvai-o, glorificai-o, vós todos, descendência de Jacó, reverenciai-o, vós todos, posteridade de Israel. Verso 25 agora, irmãos. De ti vem o meu louvor, aonde? Na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Davi, como chefe de estado, como rei, ele podia fazer o seguinte: ele podia ir no culto e fechar todo o santuário e dizer: hoje é culto só do rei. Hoje é o rei que vai entrar lá, é só o rei. Está privado da realeza. Mas Davi se misturava à congregação, porque ele queria expressar o que ele sente para Deus e todos pudessem ver, dando aquele exemplo de adorador. Quantos conseguiram enxergar isso? É no meio da congregação. Então, como é que nós devemos expressar o nosso louvor? Com muita alegria, com exultação e, de preferência, testemunhando a sua alegria para os seus irmãos. É no meio da congregação. Amém, povo santo? Olha aí o salmo bonito aqui também, mais um. Salmo 116. Avança agora. Então, no salmo 22. Migra aí a sua Bíblia para Salmo 116. Verso 12. Vamos ver uma sequência agora até o verso 19. Às vezes nós lemos os salmos e não percebemos alguns detalhes. Então o pastor de vocês faz questão de sublinhar os detalhes. Como por exemplo do culto noturno. E agora Davi fazendo questão de adorar no meio do povão. No meio da congregação. Salmo 116, verso 12. Quantos acharam? Então leia comigo em voz alta, vamos lá? Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Presta atenção, irmãos. O salmista está pensando: como eu vou agradar a Deus? Que tipo de culto eu vou dar a Ele que o agrade? O que eu vou fazer? Ele está se indagando. A primeira frase aí é uma pergunta. O que eu vou dar a Deus? O que eu vou dar a Deus? Olha só, a intenção do culto é para agradar a Deus. Então está sendo entregue alguma coisa. Aí ele diz o que ele vai dar. O que ele vai dar? Verso 2, verso 13. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Então ele vai se alegrar na salvação e vai declarar o nome do Senhor. Ele vai clamar esse nome. O que ele está ofertando aí é o próprio culto dele. Quantos dizem amém? Olha só o verso 14, leia comigo, vamos lá? Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. E que mais, irmão? Verso 17. 17, irmãos. Pulo 15 e 16. Pulo aqui. Irmão, pausa. Não, o pessoal engatou no 15. Eu li até o verso 14. Aí depois fala assim: preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Tem um toque fúnebre aí no meio. Não tem? Mas não é porque é verdade. Quando Deus recolhe um santo é maravilhoso, está guardado, está salvo. É verdade, não é negativo não. Mas eu quero que você veja a disposição de alegria de estar na presença do Senhor. Então, avance para o verso 17. Ok? Não precisa ler o Salmo no verso 15. Verso 17 até o verso 19. Vamos lá? Oferecer-te-ei o que, irmão? Sacrifícios de ações de graças. E invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Nos átrios da casa do Senhor
no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia! Deus seja louvado. Perceberam de novo a ênfase que o salmista dá de que isso é coletivo, é na presença da congregação. Pastor, eu adoro muito. Só na minha casa. Eu consigo adorar só quando eu estou no meu quarto sozinho, ou então debaixo do chuveiro. Ali eu consigo soltar. Mas quando chegar aqui na igreja, você fica tímido. Publicar os teus louvores, a tua alegria, tuas ações de graça, tua gratidão por alguma libertação, por algum livramento, tem que ser para exaltar o nome do Senhor para os seus iguais, os irmãos. Quantos entenderam esse conceito? Bem batido aí nos salmos. Vou cumprir meus votos, é na presença do povão. Tem gente que recebe bênção, nem publica. Nem sequer publica. Você deveria publicar. Não é? No domingo, por exemplo, na hora do culto, tem um momento de ação de graças. Alguns veem, pastor, eu alcancei a bênção de um carro. Aí vem aqui e apresenta a chave diante da congregação. Isso é publicar a sua gratidão para que todos participem. Quantos entenderam? Aí você fala assim, eu não. Se eu falar isso, o pessoal vai pensar que eu estou com dinheiro, não vai ficar me pedindo dinheiro emprestado. Vou ficar na minha, na moita. Faz isso não, irmão. Receber um aumento de salário. Se eu falar que eu recebi um aumento de salário, que eu fui promovido, vai ter gente colando no meu pé. Então eu não vou falar nada. Você deixa de dar graças a Deus no meio da congregação. Quando você deveria, pelo contrário, tudo que você recebe vem do Senhor. Toda dádiva, todo dom perfeito desce do alto, do Pai das luzes. Receber uma dádiva, publica. Pastor, mas isso não é gazeteiro, não é muita... Eu sou uma pessoa reservada, mas você está deixando de fazer com que o povo se alegre com você. O Novo Testamento diz, chorai com os que choram e o que mais? Alegrai-vos com que se alegram. Se você tem um motivo de alegria, a igreja deve participar da sua alegria, porque somos um corpo. Da mesma forma que quando você tem um momento de tristeza, todos nós nos contristamos. Mas tem gente que tem momentos de alegria só para si e guarda. É o contrário do que você está vendo aqui nos exemplos bíblicos. Recebeu uma bênção? Está feliz? Recebeu um livramento? Estou doido para chegar na casa do Senhor e publicar diante dos santos. Olha como o nosso Deus é bom. Olha o que Ele faz por nós, irmãos. Testemunhe. Quantos estão aprendendo alguma coisa em cima dos salmos nessa noite? Tem gente que acha que o salmo é só poesia. Não é poesia não, é instrução. Salmo é instrução de como viver o culto de adoração a Deus. Amém, queridos? E ele termina adorando mais uma vez, aleluia. Último salmo que nós vamos ver nessa noite, Salmo 100. Poderia usar, tem 150 salmos, irmãos. Mas esse 100 foi o que Deus me direcionou no final. Salmo 100, verso 1. Agora, o salmista quer envolver a terra toda nessa adoração a Deus. Todos os homens da terra. Existe um salmo que eu amo muito. Eu nem sei recitá-lo todo de cor, mas o começo dele eu sei. Eu creio que esse salmo que eu vou citar aqui de cabeça, ele é um salmo profético e vai se cumprir no reino milenar. Porque os sacerdotes vão ordenar aquela multidão que vai estar chegando em Jerusalém. Assim, ó. Batem palmas todos os povos. Celebrai a Deus com vozes de júbilo. Porque o Senhor Deus, o Altíssimo, é tremendo. É o grande rei de toda a terra. Para mim, isso vai se cumprir no milênio. E quem vai dar ordem às pessoas para exultarem assim, vão ser os sacerdotes glorificados. Quantos creem assim? Hoje não faz sentido, irmãos. Hoje não faz muito sentido. Não é falta de hábito, não. Aqui não está falando bater palma a todos os santos. Aqui não está falando bater palma a todos que creem no Senhor. Aqui está falando bater palma quem? Todos os povos. Está falando de maneira global, mundial. Você já pensou que isso vai acontecer? Que vai ter um tempo sobre a terra em que
pessoas de todas as etnias do planeta vão estar glorificando o mesmo Deus. Para mim, esse salmo é absolutamente milenar, profético. Batam palmas todos os povos. Hoje, pouquíssimos entre os povos batem palmas para Deus. Só os cristãos, só os que adoram a Deus. Mas um dia essa palavra vai se cumprir, amém? E esse Salmo 100 também, para mim, é inspirativo para isso. Vamos ler ele todo até o verso, deixa eu ver, Salmo 100, do 1 até o 5. É ele todo, ele é curtinho. Fica de pé nessa hora, irmão, para você ler com diafragma descomprimido. Sentado, comprime o diafragma. Quantos entenderam a instrução dessa noite? Olha, está sendo gravado. Eu estou colocando lá no canal. Compartilhem, irmão. Tem gente que é beneficiada com essas pregações, que não está acostumada a entender nem o culto que presta. Tem gente que adora no automático, irmãos. Compartilhe, diga, mandando. Não é agora dar testemunho, não. É compartilhar na internet. Está pensando que eu vou dar parte para você falar agora? Eu falei, pega o vídeo que está lá no canal e joga na sua rede social, no Zap. Compartilhem. Amém? Para que outros sejam beneficiados com a instrução que você recebe nesse lugar. Porque tem gente que vai na casa do Senhor, nem sabe o jeito que está fazendo lá. Eu vou lá na casa de Deus, o que eu vou fazer lá? Eu vou cantar. O que mais que eu vou fazer lá? Eu vou dar uma oferta. E o que mais? Vou ouvir uma palavra. Não vai com o espírito de adorar, de prestar culto, de dar serviço com sua própria alma. Amém? Então vamos fazer com que essa palavra seja entendida por muitos. Salmo 100, verso 1, igreja. Vamos lá? Leia comigo com entonação. Vamos ler com a entonação do texto. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e dele somos. Somos o seu povo e o rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém, povo santo? Bota a Bíblia aí onde você está, o celular, para liberar a sua mão. Bota na cadeira aí a Bíblia e o celular. Liberou a sua mão? As duas? Bota aí. Nada a ver, né? Bota a Bíblia aí, meu dame. Ouve o pastor, obedece o pastor. O pastor está dando uma direção. Bota a Bíblia aí no chão, na mão, no lugar aí. No chão não, na cadeira. Está com a mão desobstruída agora? Então bate uma palma para o Senhor, irmão. Glória a Deus. É mais didático do que você imagina. Você se lembrar do que você aprendeu nessa noite. Quando eu chegar na casa do Senhor, já vou entrar por suas portas com ações de graça. Entenda isso. Você não precisa esperar começar a adoração dos ministros de louvor. Você já saiu de casa querendo adorar. Quando você chega no meio da congregação, teu coração está esperando, já explodindo de vontade de abrir a boca em adoração e dar uns glória a Deus, dar uns aleluia. Eu sei que não é sempre que nós estamos nesse estado de espírito, mas devemos nos esforçar para isso. Porque quando o milênio for estabelecido, os povos subirão a Jerusalém para adorar o rei. E eles têm que entrar com esse estado de espírito. Ninguém derrotado, ninguém triste, mas a alegria de estar na presença do rei, na presença do Deus vivo, na presença do Senhor, a plenitude de alegria. É sobrenatural, irmãos. Quantos de vocês já experimentaram sair de casa triste e ser alegrado na presença do Senhor?
sair amargurado, oprimido por alguma situação e voltar completamente leve, porque você chegou na casa de Deus. E ali no meio da adoração dos louvores, o Senhor habita, e o Espírito do Senhor começa uma ebulição dentro de nós, uma ebulição, e nós saímos completamente diferentes. Então vamos alegrar o coração de Deus com mais um louvor nessa noite. Glória a Deus. Olha aí o salmo aí, irmão. Glória a Deus.
Seu nome valente, Jeová tem braço forte, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus. Aleluia! Glória a Deus! Toda honra e toda glória a Ti, Senhor! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Como ensaio valeu, irmãos! Como ensaio! Deu para esquentar, né? Terceiro um pouquinho. Domingo que vem eu quero ver no culto como é que vai ser. Amém? Todos os preceitos vocês aprenderam. Venha com gratidão no coração e hinos de louvor nos lábios e aleluias e glórias a Deus. Amém? É assim que Deus quer nos receber nos seus atos, na sua santa presença. Vou liberar vocês debaixo da graça, já está na hora. Saíram daqui educados, como adoradores. Amém? Erga sua destra ao céu. Pai Santo, bendito é teu nome. Senhor, não vemos a tua presença apenas para te pedir. Nós viemos para te dar, Senhor. Te dar o nosso coração. Te dar o culto dos nossos lábios. O sacrifício de louvor dos nossos lábios. Te dar nossas palmas, Senhor. Movimentar o nosso corpo na tua presença. Não de maneira sensual, mas de maneira adoradora, Senhor. Eu te entregar a nossa vida, meu Deus. Ensina a tua igreja, Senhor, a congregação dos santos, que te adorar é o maior prazer que podemos ter, Senhor. Esse prazer será eterno, meu Deus. Eterno. Ah, meu Deus. Ajuda o teu povo a se desprender das preocupações do cotidiano, para entrar na tua presença com alegria, com ações de graças, com motivos para te adorar, Senhor, porque tu tens sido bom, o Senhor é bom, e a tua bondade, Senhor, nos tem sustentado. Temos motivo de sobra para te glorificar. Agora clamamos, Deus, que a tua bondade continue conosco, quando vamos para os nossos lares. Guarda teus filhos, Senhor. Guarda tuas filhas, que ainda nesta noite, antes de conciliar o sono, teus servos ainda tenham mais um motivo de gratidão e entoem na tua presença mais uma adoração. Seja assim, em nome de Jesus, em o nome do teu Filho Jesus, nosso Rei, a quem também ansiamos que venha, em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos na paz de Cristo.